Bum, 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 shakalaka! Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Marca Brasil, a sua marca no ar. Meu nome é Marcos Brasil e esse é o Passo Zero, o seu momento da NBA na rádio. Hoje vamos trazer o rescaldo do draft da NBA que aconteceu no dia 18 e falar um pouquinho sobre os times, trazer todas as informações, trazendo todos os detalhes e um pouco da análise também. Para contar essa história junto comigo, eu vou chamar os melhores comentaristas do Brasil. Hoje estamos em 3, a gente infelizmente não tem a presença do nosso âncora, o Leandro Aurélio, a gente torce para que ele possa voltar na semana que vem, enquanto isso a gente vai jogando no Big Three aqui mesmo. Eu, Alexandro, Júnior e Luiz Eduardo. Boa noite, senhores. Boa noite, ouvintes da rádio, tudo bom com vocês? Boa noite, Luiz, boa noite, Marcos. Vamos comentar esse NBA Draft aí que não foi a melhor classe possível, né? Porque, convenhamos, foi bem fraca, mas foi interessante como as trocas foram acontecendo, como o Timberwolves, que é o time que eu vou falar mais pra frente, se deu bem no draft. Vamos falar sobre isso. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Marca Brasil, boa noite Alex, boa noite Marcos. O draft também concordo com o Alex, foi bem fraco, assim, vamos dizer, por conta muito da pandemia, né? Não dava pra saber jogadores, não deu pra jogar as finais de março, né? Então não dá pra saber se jogadores aguentam mais em momentos decisivos. Vamos falar sobre disso um pouquinho, sobre quem se deu bem, quem se deu mal e também sobre a free agent, negociação e tudo mais. Exatamente, Luiz. Primeiro é importante a gente lembrar que foi o primeiro draft de forma virtual. Por conta da pandemia, nós não tivemos o encontro presencial, enquanto no futebol, não só brasileiro, alguns times fazem aglomeração com torcedores, na NBA eles ainda levam o isolamento social muito a sério. Então foi a primeira vez que o NBA Draft foi feito de uma forma digital. A gente tinha falado semana passada de como essa classe era difícil de análise por conta da falta do March Madness, que foi as finais do college. Como não teve, foi uma classe mais difícil de se analisar. A gente teve que pegar muito da temporada, muito que foi os jogadores no high school. Mas para começar, gente, vamos falar um pouquinho do top 3, que foi o que a gente acabou acertando no programa passado. A gente acertou os 3 jogadores. O Anthony Edwards pelo Minnesota, o Wiseman pelo Golden State e o LaMelo Ball. Alex, desses 3 jogadores que você consegue enxergar, qual deles tem o maior risco de se tornar um bust? Um jogador que não vai cumprir as expectativas tão altas por ser um dos 3 primeiros selecionados? Bom, Marcos, eu vou pelo hype. LaMelo Ball. Por que o LaMelo Ball? Primeiro, para mim, ele também tem o melhor potencial de ser o Rook of the Year, ser uma estrela. Mas é o 880 dele, por causa do pai dele, da família dele. Sabemos que a família dele é muito polêmica. Vamos ver o que ele pode trazer para Charlotte, que Charlotte é um nada, faz tempo que é um nada, desde a época do Bobcats ainda o saudoso Charlotte Bobcats. O Charlotte Hornets é um nada, completo nada. E tanto ele pode ser o melhor jogador, ou a estrela do time, ele que vai concentrar tudo. Tanto ele pode ser o pior, porque sabemos que o LaVar Ball, seu pai, é uma das personalidades mais polêmicas que tem na NBA. Disse já que se tivesse um X1 entre o LaVar Ball, ele e Michael Jordan, ele ganhava, né? Olha as ideias desse cara. Então, assim, é mais pelo a expectativa que geram nele, na família dele, do que nele próprio. Mas ele é um excelente jogador, vindo da Lituânia. Não jogou tanto tempo lá, mas o que jogou bem. E eu acho dele possível o bust pelo que se esperam dele. É isso aí. Então, Alex, para quem tem alguma dúvida do que seria o jogo LaVar Ball versus Michael Jordan no 1x1, pesquisam no YouTube Eu, a Patroa e as Crianças, Michael Kyle versus Michael Jordan. Seria mais ou menos aquilo.
Agora, brincadeiras à parte, tirando o fato da família dele, é inegável que o Lavar emplacou 2 filhos no top 3 do draft, né? O Lamelo foi selecionado agora e o Lonzo foi selecionado também na segunda escolha geral. Ô Luiz, conta pra gente esse boom ou bust, que é a sigla, a forma que os americanos falam. Ou ele explode ou ele é um fiasco. O Charlotte era o lugar ideal para o Lamelo vir por ter esse controle de bola, por ser esse cara que consegue ser um líder, consegue ter a bola e ser esse criador de jogadas. O Charlotte era o lugar ideal para ele desenvolver essa maturidade, essa liderança? Então, Márcio, nem a gente disse no programa passado, é sim e não ao mesmo tempo. O Lamelo tem características que ajudariam o Charlotte. Quais características? O ótimo controle de bola, a criatividade dele e a visão de jogo. Pois o Charlotte já tem bons pontuadores, apesar de após a saída do Kemba. Esse é o problema. Ele seria o jogador, né, o armador que viria para substituir o Kemba, que desde que o Kemba foi para o Boston Celtics, ainda o Charlotte não arrumou um armador bom. Teve na troca, né, com o Boston Celtics, veio o Terry Rozier, não deu conta do recado. Então o Lamelo é grande esperança. O Charlotte fez certo draftar ele, acho que do armador da classe que é o melhor que tem. Mas, porém, tem o fato dele não ser um bom arremessador, né? 38% de arremesso de quadra, 25% no perímetro. É muito pouco com o armador na equipe do Charlotte, que necessita que o armador também pontue, não só organize jogadas. Então a chance dele ser bust mesmo, o Alex disse muito bem, é por conta da família dele, né? Se a gente pegar ontem no draft, para quem assistiu o draft, viu que a cara que o LaVar Ball fez quando o Lamelo foi anunciado pelo Charlotte. Enquanto a mãe dele comemorou, ficou alegre, ele ficou com uma cara de meio que irritado, ou não satisfeito com aquilo, né? Ou não feliz com a decisão. Deixando claro que o LaVar Ball sempre deu entrevista que queria que o Lamelo fosse draftado pelo Golden State Warriors. Então, dessa questão também. Então, como fica a cabeça do garoto? Lógico, se ele tiver uma boa. Lógico, tudo vem de fora das quadras, né? Se ele não tiver uma boa administração da carreira fora das quadras, tem tudo para ser um bust. Mas ele é um baita talento. Se ele tiver a cabeça no lugar e o pai dele não quiser controlar a carreira dele, ele tem tudo para ser um grande jogador e ajudar a franquia de Charlotte. Além do LaVar Ball, a gente teve o Anthony Edwards e o Wiseman. Vocês acreditam que dos dois, o Anthony Edwards é o que tem o maior piso de produção, é o que vai chegar mais pronto para a NBA, ou o Wiseman no Golden State pode surpreender? Então, Marcos, como você disse, é tudo questão da necessidade do time. O Golden State necessita de um pivô há anos. Então, o small ball, desde que o Iguodala saiu no ano passado, então não tem mais esse small ball no Warriors. Necessita de um pivô. A gente vai falar mais pra frente também sobre a lesão do Klay Thompson, quanto isso muda em questão do draft do James Wiseman. Então, pela necessidade, acho que o James Wiseman tem mais poder de crescimento, como comparando ao Anthony Edwards, pelo menos para essa temporada. Tem mais chance de estourar essa temporada por conta da necessidade dos Warriors. Ele vai ser mais importante do que o Anthony Edwards no Timberwolves. E também nas trocas no draft acabou ficando com o Ricky Rubio. Então temos dois grandes armadores no Timberwolves, dois jogadores que são da posição do Anthony Edwards, que é o D'Angelo Russell e o Ricky Rubio, já dois jogadores com muito nome na NBA. Então acho que pela posição, pela necessidade, acho que nessa temporada o Wiseman vai ter mais destaque que o próprio Anthony Edwards. Estou de conjunto acordo com o amigo Luiz aí, porque além do Minnesota ter conseguido o Ricky Rubio e já ter o D'Angelo Russell, o Anthony Edwards seria um prospecto mais para o futuro, já visto que o Ricky Rubio já tem 30 anos, já não tem aquele atleticismo todo, já não tem a característica de arremesso dele, o arremesso dele não é bom. E o Minnesota, o Anthony Edwards seria um reserva de luxo que eles vão ter durante a temporada, e que qualquer coisa, se acontecer alguma lesão ou num jogo tiver mais decisivo, ele possa entrar e fazer o nome dele. Já o James Wiseman, ele era o pivô que o Golden State Warriors estava precisando há anos.
Com aquele time, se tivesse um James Wiseman naquele time que tinha o Javé, o Megui de pivô titular, aí se naquela época já não tinha como marcar, se tivesse ele, já era. Aí não precisava nem jogar mais, era só entregar o título pro Golden State. Golden State que já passou alguns anos dessa forma, né? Sendo campeão quase antes da temporada começar. E seguindo que cara a bola, vamos voltar a falar de draft, mas dessa vez focando nos times. Luiz, você consegue falar pra gente qual o time que você viu se destacar mais no recrutamento de uma forma geral? Não numa pick específica, mas todo o draft. Qual foi o time que você viu que pode despontar ainda mais forte ou fortalecido depois da escolha do dia 18? Olha, Marcos, o time que pode despontar, eu falo mesmo pelo próprio Golden State Warriors, né? A gente, essa situação de picks varia muito, né? A gente teve jogadores já de pick 60 que já fez grandes temporadas, que é o caso do Isaiah Thomas, nosso amado armador querido para o Alexandre Jr. Então, o Warriors teve a pick 2, que draftou o James Wiseman, a 48 a 51, onde draftou 2 armadores. Então, são armadores que têm boas médias de jogo, ou boas médias de pontos. Então, eu acho que o Warriors se deu bem, tanto por essa lesão do Klay, talvez um desses joguem, dessas picks joguem. Então, acho que o Golden State foi o que mais se deu bem, não só pelo James Wiseman, mas também pelos outros drafts. Acabou tendo que o Klay Thompson se machucasse, então acho que acabou suprindo a necessidade dos Warriors essas 3 picks. Alex, ainda falando no Warriors, além do James Wiseman, um que chama muita atenção pra mim é o Nico Mannion, que foi escolhido na 48, como disse bem o Luiz, depois da lesão do Klay Thompson. Ele é um shooter, apesar da temporada ruim no college, ele parece ter muita classe e ser muito inteligente. Isso no sistema do Steve Kerr pode ser um a mais para ele cumprir esse catch and shoot, ser parte do sistema do Warriors. Você concorda com o Luiz que o Golden State realmente conseguiu se reforçar ainda mais nesse draft? Lembrando que esse time foi quase formado pelo draft, depois teve a adição do Kevin Durant, mas o GM e a diretoria do Golden State sempre foi muito forte no draft. Olha, Marcos, eu concordo. Esse Nico Mannion é um jogador bastante versátil, um shooting guard que é catch shoot, né? Pegar e chutar. Não igual, mas a exemplo do que o Celtics draftou. Só que ele foi pego numa pique muito baixa e deu muito valor a ele. Muito valor porque pegou barato. E se der tudo certo, ótimo, perfeito para o Golden State. Se não, não vai ser difícil de trocar. Não vai ser aquela coisa pesada como é o Al Horford agora, né? Que não tem ninguém quer o Al Horford. Conseguiu ir para o OKC porque era sobra. Mas o Nico Mannion é um bom jogador, embora não tenha feito um ano bom na universidade, mas para o Warriors foi um excelente reforço. Isso, a gente vai falar mais pra frente sobre a Free Agency, sobre o Al Horford no Suns. Luiz, só pra gente fechar o Golden State Warriors, a gente tem o Nico Mannion e tem também o Jessup, que são 2 armadores. Se o Nico Mannion é um cara mais classudo, mais inteligente, o Jessup ele é um bom shooter que pode virar um 3&D, que os americanos chamam, que é um cara que consegue matar bolas de 3 e bem defensivamente. Com essas 3 picks, o Wiseman e esses 2 armadores, o Golden State passa a ser favorito no Oeste ou esse favoritismo continua com os Los Angeles Lakers? Creio que continua com o Lakers, Marcos. E quando talvez na temporada regular, esse time consiga ir bem, conseguir classificar aos playoffs, mas não seja que seja uma ameaça para ganhar o título do Oeste, tirar o Oeste do Lakers ou até do próprio Clippers essa temporada. Por conta da falta de experiência, até do Wiseman mesmo, que vai ser talvez o possível Rookie of the Year nessa temporada. Então, Marcos, tanto o Wiseman quanto o Nico Mannion e o Jessup são rookies, então vão ter experiências com playoffs.
Então, quando você vai pegar um time que tem Anthony Davis e LeBron James do outro lado, falta experiência. Apesar de ter Stephen Curry no time, tricampeão da NBA, Draymond Green e ainda o Klay Thompson, que por mais que não vai estar jogando, mas sempre vai estar do lado de fora, e um técnico vencedor como jogador e como treinador, que é o Steve Kerr, apesar de todos esses quesitos a ter a favor, a juventude vai pesar muito contra. Então acho que para playoffs o time consegue classificar com o Curry liderando. Porém, acho que para numa possível final ou semifinal de conferência não conseguiria bater o Los Angeles Lakers. Beleza. Agora, Alex, sua vez. Você consegue trazer um outro time que saiu ganhando no draft de ontem? Lembrando que... De ontem não, da última quarta-feira. Lembrando que Celtics tinha escolha pra caramba, o 76ers tinha escolha pra caramba. Qual foi o time que você viu que conseguiu reforçar ainda mais a equipe, que se deu bem no recrutamento na última quarta-feira? Minnesota Timberwolves. Por quê? Minnesota Timberwolves conseguiu, embora pro fit do Timberwolves a primeira escolha não se adequa tanto assim, vai ser mais um reserva de luxo e tudo mais, o Timberwolves conseguiu trocar sua pick 17 para o Oklahoma City Thunder e com isso conseguiu a pick 22, conseguiu a pick 25 e 28. Conseguiu a pick 25 e 28. Mais pra frente conseguiu ainda trocar a sua escolha que tinha no segundo round para uma pick para a pick 23. Nisso, conseguiu Leandro Bolmaro, mais um shooting guard small forward da argentino, bom jogador. E conseguiu também o Jaden McDaniels. É um power forward, assim, não vai agregar tanto para o Minnesota. Porém, o maior ativo dele, melhor conquista do Timberwolves foi ter, na troca com o Oklahoma City Thunder, ter trazido de volta o Ricky Rubio, que faz com que o time tenha um excelente banco para a próxima temporada e não tem a pressão do Ricky Rubio ser aquele chutador de três que todo armador tem que ser, porque tem o DeAngelo Russell. Então, pro Minnesota foi aula que os Wolves conseguiram fazer nesse draft. Falando sobre o Timberwolves, Luiz, uma coisa interessante que eles tinham é que eles escolhiam lá no topo do draft e depois lá no final da primeira rodada. E eles conseguiram trazer alguns nomes interessantes. Além do Anthony Edwards, que a gente já tinha falado bastante na semana passada e hoje, de ser um cara que tem um piso muito bom, que é um jogador que pode chegar e já ser útil para o Minnesota. Teve o Leandro Bolmaro, que é um jogador que a gente olhava, ele precisa ser muito trabalhado na questão física. Então, ele tem que ser trabalhado, mas ele é muito inteligente. Fala pra gente como, se o Bolmaro foi bem trabalhado, como ele também agrega pro Minnesota como um time geral. Então, Marcos, também eu acho que o Bolmaro vai acrescentar mais como se também sendo o segundo reserva de luxo ali junto com o Anthony Edwards. Lembrando que provavelmente a dupla titular de armadores do Minnesota essa temporada deve ser DeAngelo Russell e o Ricky Rubio. Fora que também tem o Karl Anthony Towns, Jeff Teague, que são bons jogadores e jogam no Minnesota. E nessa posição do Leandro Bolmaro de power forward, hoje que ocupa é o George Cover, que foi sexta escolha do draft do ano passado e é um grande jogador. Então acho que seria o mais para ser reserva, tanto Anthony Edwards quanto o Leandro Bolmaro. Porém, acho que é bem difícil que você draftar até a primeira escolha do draft e esse jogador não for titular, acho que é meio arriscado dependendo da cabeça do jogador. Lembrando que um dia antes do draft o Anthony Edwards deu uma grande declaração que não gostava muito de basquete. Ele sabe que ele é bom, porém ele não gosta muito. Ele prefere mais jogar-se na NFL. Então também isso pesa também na cabeça dele. Ele sabe que ele é bom, mas também não sabe que aquilo não é aquilo que ele gosta realmente. Mas porém é um bom jogador. Então ter um jogador desse no banco como reserva,
uma pick um ano no banco, acho até meio estranho, meio esquisito. Então acho que talvez entrasse com ele titular e o Ricky Rubio em uns jogos mais difíceis ou em playoffs mesmo, com jogos que precisam de mais experiência, acho que compensaria mais colocar o Anthony Edwards titular junto com o D'Angelo Russell. Lembrando que o Ricky Rubio já tem 34 anos, então ele não vai fazer uma temporada regular tipo o LeBron James, jogando 33 minutos por partida. Então, creio também que o Leandro Bombada também entra nessa, de um reserva de luxo. Você disse muito bem, Marcos, tem que trabalhar a parte física, porém é um jogador muito inteligente, é um bom passador, um bom arremessador, tenho que deixar claro isso. Então o Timberwolves, tirando o Anthony Edwards, é um time cercado de bons arremessadores. E a gente sabe que isso, principalmente nos tempos de hoje na NBA, faz muita diferença, principalmente para um time que é promissor. Então, Luiz, foi isso que a gente falou. Acho que o Ricky Rubio pode ser esse mentor até pro Anthony Edwards, né? Ele pode ser esse cara que vai ensinar o aspecto mental do jogo. Me preocupa um pouco essa transição, essa vontade mesmo de jogar, porque a NBA ela é também um jogo que exige muita concentração, e como o cara tem a mente na NFL, isso também pode ser um complicador. Mas como nem tudo são flores na vida, se a gente teve vencedor no draft, tivemos também aqueles que perderam na noite do dia 18 e no dia seguinte. Alex, fala pra mim um time que saiu derrotado no draft, que não conseguiu gerar com as suas escolhas algo positivo para a franquia, escolheu mal, não conseguiu fazer um processo de seleção melhor. Conta pra gente, Alex, quem saiu perdendo na noite do draft? Bom, Marcos, eu acho que o Chicago Bulls poderia ter sido muito melhor no draft. Ele tinha a quarta escolha. Ele poderia pegar qualquer outro que não seja o top 3. Ele poderia pegar o Onyeka Okongwu, poderia pegar o Bitopin, poderia pegar até mesmo o Deni Avdija, sei lá como é que fala, mas ele poderia ter pegou esses. Porém, pegou o Patrick Williams. Patrick Williams era cotado para ser a sétima escolha no draft. Era batata, era certo isso. E o primeiro Chicago Bulls não. Ele foi lá e pegou, não deixou isso acontecer e, para piorar, não reforçou tanto o time quanto seria reforçado com o Deni Avdija. O Deni Avdija é um israelense muito bom jogador que foi draftado pelo Washington Wizards, que por sinal foi muito bem também. Mas e no segundo round, vamos ver aqui. Eu tô com as escolhas aqui. O Chicago Bulls draftou Marko Simonovic. Não conheço. Se não me engano, é um sérvio. Não conheço. O sérvio é tradicional no basquete, Jokic, se não me engano. Mas o draft do Chicago Bulls poderia ter sido muito mais proveitoso. A torcida do Chicago Bulls desceu a lenha no GM, porque essa escolha simplesmente não poderia ter sido feita, entendeu? Concordo com você, Alex. Eu acho que se for para resumir o draft do Chicago Bulls em uma palavra, seria reach, que seria jogadores que estavam mais abaixo sendo escolhidos muito acima. Então, tanto o Patrick Williams, que é sim um bom jogador, é um jogador que pode ser útil, tem um bom teto, cresceu durante a temporada, mas tinha opções melhores. O Avdija, que foi que a gente colocou na 4, com o Chicago Bulls selecionando, era uma opção melhor. O Chicago Bulls decidiu não ir com o Avdija, decidiu ir com o Patrick Williams. E o Simonovic, ele é um bom pivô. Ele é um pivô que tem umas mãos ativas, ele sabe pontuar no garrafão, mas é muito só isso. Tinham opções melhores também na segunda escolha. Me incomoda que na quarta eles poderiam ter pego um jogador melhor, um jogador com talento. Eu acho que no top 5 da NBA você tem que sempre pensar no talento e não só no encaixe do time. O talento também conta. E parece que o Chicago não levou isso em consideração. Luiz, sobre o Chicago Bulls, você acha que foi bem selecionado o Patrick Williams, que ele vai conseguir encaixar bem na equipe? Você acha que ele foi escolhido cedo demais? E quanto ao Simonovic, você acha que ser um pivô com um bom jogo de mãos e trabalhar bem no garrafão hoje é o suficiente para jogar na NBA?
Então, Marcos, quando a gente fala do Simonovic, acho que as características dele não é compatíveis com o que a NBA exige hoje. Então, lembrando que o Chicago Bulls tem o Wendell Carter Jr., um jogador muito promissor e muito bom, e um dos melhores reboteiro hoje na NBA. Então, acho que ele não chegaria também para ser titular e para ser um reserva também, mais ou menos. A gente também tem bons jogadores defensivos, também ofensivos, que é o caso do Chris Dunn, o Lauri Markkanen. Então, o Chicago é um time também muito promissor. Lembramos que teve o Zach LaVine, Kobe White, que foi segundo time de mais jovem do ano passado. Então, tem um time promissor. Então, o Patrick Williams é um bom jogador. Porém, é isso que o Chicago precisa para evoluir mais, não é? Tem jogadores que nem o Alex disse perfeitamente, o Danny Advija, o Obi Toppin. Eu também coloco o jogador que para mim sou muito fã, vendo os vídeos dele, o Tyrese Haliburton. Também estava cotado para ser 10ª escolha, até 8ª escolha, se eu não me engano. E mesmo assim, foi escolhido na 13ª e acho que ele também mereceu um lugar mais alto. Patrick Williams é um bom jogador, mas não merecia estar nesse 4º lugar. Acho que o time do Bulls escolheu mal, podia ter feito melhor, porque isso sim, isso vai acabar atrapalhando a evolução do time durante os anos. A gente não sabe qual pique o Bulls, se o Bulls vai conseguir uma pique alta ano que vem ou não, uma pique para pegar um jogador na sua necessidade. Então devia ter aproveitado esse ano que uma pique 4 é uma pique muito alta. Só pra gente lembrar que assim, o Patrick Williams ele tava sendo cotado para ser top 10. Mas ele foi top 5. Então a gente vê, os americanos chamam de reach, que é você pegar um jogador do fundo do tabelão e levar ele lá para cima. Então não gosto da escolha do Chicago Bulls, acho sim, concordo com o Luiz que é um time promissor. E o Simonovic, ele é muito interessante, porém não para a NBA. Eu acho que a NBA pede um pouco mais. Ele não foi uma má pick, é isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que o Patrick Williams foi uma pick ruim. O Simonovic não acho que foi. O problema era que tinha opções melhores. Não são jogadores ruins, mas são jogadores, eu acho que mal selecionados e mal avaliados. Acho que a grande questão, não sei se vocês, comentaristas, concordam comigo, é a questão da avaliação do GM do Chicago Bulls. Concordo sim, Marcos. A questão de ter subido um jogador que era top 10 para top 5, devia ter olhado primeiro para o top 5, os prospectos, olhar direitinho, ver os vídeos, o jeito que cada jogador encaixaria, que nem o Wiseman vai encaixar nos Warriors, o Lamelo no Hornets. Então, acho que faltou, não vou dizer irresponsabilidade, mas faltou mais calma para conseguir, não a afobação que foi o caso que teve o GM do Chicago. Agora, continuando com você, Luiz, é a sua vez de falar um time que saiu perdendo no draft. Eu tô com medo de você falar o time, que eu sei que é verdade, mas manda aí, que time que saiu derrotado na noite do dia 18? Marcos Brasil, sinto lhe dizer, eu não vou nem falar pelas escolhas em geral, mas sim pela escolha que teve. O New York Knicks teve a 8ª escolha, se não me engano, e selecionou o Obi Toppin, que é um bom jogador, sim, a gente até falou sobre ele no programa passado. É um bom jogador, porém, teve muitos jogadores que esteve abaixo dele que talvez seriam melhores teriam um melhor encaixe no Knicks, que era o caso do Haliburton, o caso do Danny Advija. Então acho que o GM do Knicks deu mais uma vez, que nem ele tá fazendo muito nos últimos anos, deu mais uma vacilada. Então o Obi Toppin é um bom jogador, pode até calar minha boca, fazer uma grande temporada do Knicks e ajudar muito o time. Acho difícil, é um bom jogador, mas não é o que o Knicks precisa hoje. Talvez o Haliburton ou o Danny Advija seria o ideal para o time de Nova York essa temporada. Olha, cara, é uma franquia que me desgasta. Passei o dia pensando, não, o Haliburton vai sobrar pra gente. Eu não imaginava nem o Advija, imaginava que o Advija ia subir, ia estar longe do alcance do Knicks. Os dois estão disponíveis. Aí o Knicks escolhe um prospecto mais velho, 23 anos, é um cara que até é um bom jogador, mas ele não é a longo prazo, ele não vai crescer muito além disso. E o Knicks não precisa disso agora. Não é como se o Knicks tivesse a um topping de ser um time competidor. Não, precisava de um cara que tivesse um teto muito alto para crescer junto com o Barrett. Alex, explica por que essa franquia é viciada em perder e por que quando a gente fala em derrota na NBA, o nome do New York Knicks é quase unanimidade. É porque o New York Knicks, Marcos, tinha tudo, absolutamente tudo. Tem torcida, tem tipo um Maracanã, é um Maracanã da NBA.
tem a cidade, Nova York, a maior cidade dos Estados Unidos, e não consegue, simplesmente porque o dono quer se meter em tudo, quer mandar e desmandar no time, e o time não vai para frente. E com relação à escolha do Obi-Toppin, olha, eu não acho de tudo ruim, não. De verdade. Eu acho o Obi-Toppin que foi o melhor jogador da última temporada na NCAA, se não me engano. Mas eu acho uma escolha até que decente. Não, se eu fosse GM do New York Knicks, não escolheria. Porém, eu não desgosto da escolha. Contudo, o Emmanuel Quickley, aí já vejo um problema. Era cotado para ser o começo de segundo round e que não me agrada muito para o New York Knicks, não, porque é mais um power forward. Um time, comendo, New York Knicks é New York Knicks, né? Vai fortalecer o jogador, vai ensinar não. Esqueci a palavra, me fugiu a cabeça agora. Então, agora é ver se vai render a 25ª escolha. Vamos ver, né? Olha, Alex, eu concordo com você, também gosto do Toppin. Acho ele um jogador interessante. Agora, se tem um time que não deveria escolher é o Knicks, porque, eu repito, o piso dele é até que ok, é um jogador que vai chegar e pode ajudar. É um jogador que pode ajudar, ninguém aqui está discutindo a qualidade dele. Agora, para mim, é um teto baixo. Ele não tem muito o que evoluir disso. E, de novo, é 23 anos, é um dos prospectos mais velhos. Então é uma franquia muito disfuncional. Você vai ter o auge do Toppin com um time que não tem condições de brigar por nada. Então, se é outro time que escolhe o Toppin, se é um time que está próximo de competir, que escolhe ele, eu acho um jogador muito interessante. Agora, quando é um time num rebuild eterno, há mais de 20 anos, você escolhe um jogador que não tem muito o que crescer, aí eu preciso entender o que o GM do Knicks está pensando. Eu acho que era o momento de você trazer uma companhia pro AJ, como a gente falou há 2 programas atrás. Era o momento de você começar a montar bons jogadores. Não era o momento de você apostar num jogador que tem um piso ok, mas um teto muito baixo. Sim, concordo, Marcos. Então, a questão, essa reconstrução do Knicks tem que ser em torno do RJ Barrett. Tem que trazer jogadores com características que ajudem ele e que ao mesmo tempo completem o estilo de jogo dele. No caso do Tyrese Haliburton, um bom chutador de 3, o Dennis Vidja, um jogador com físico ótimo, que conseguia fazer um trabalho ótimo de pick and roll com o RJ Barrett, que é um jogador muito rápido. Então, o GM do Knicks fez... lógico, o Obi-Toppin é um bom jogador, mas não é talvez aqui, você disse muito bem, mas talvez o auge dele não esteja tão bem. Então tem que pensar num trabalho a longo prazo. Não foi o GM do Knicks e, mais uma vez, decepciona a torcida de Nova York, inclusive na sua âncora aí, Marcos Brasil. Não sei nem se decepciona, porque é um looping eterno de desgraça o torcedor do Knicks. Eu vi os torcedores do Knicks meio divididos. Gostam um pouco do Obi-Toppin e outros acham que não. Eu acho uma má escolha do GM de Nova York. Mas vamos encerrar pelo menos por esse momento do draft. Vamos falar de outro momento na NBA, até mais movimentado, mais atrativo, que é a Free Agency. A gente teve alguns movimentos importantes ocorrendo durante a semana. Tivemos Chris Paul indo para o Phoenix Suns. Como vocês disseram anteriormente, o Rubio no Minnesota. O Al Horford, o 76ers conseguiu se livrar do Al Horford, foi para o OKC. A gente tem toda a questão do Gordon Hayward, que não quis a player option com o Celtics e agora é um jogador que interessa até o próprio New York Knicks. Alex, qual foi o movimento que mais te agradou até agora na Free Agency da NBA? Chris Paul em Phoenix. Acho que vai dar caldo, hein? Acho que dá caldo. Acho que o Phoenix, embora tenha perdido o Kelly Oubre Jr., perdido um montão de picks, é o Chris Paul. Tudo que o Devin Booker queria para chegar ao playoffs, para ficar em Phoenix, era uma estrela a mais, simplesmente. E aí o Phoenix conseguiu fazer essa troca pelo Chris Paul e vamos ver se dá certo, né? A franquia está há muitos anos sem playoffs.
Devin Booker quase implorando para sair se não conseguir playoffs. Esse ano é o tudo ou nada para Phoenix. Então, a que mais me agradou foi de Phoenix, porque os dois ganharam. As duas franquias ganharam com essa troca. Lembrar que também, falando um pouco do Phoenix Suns, além de ter o Chris Paul, eles draftaram o Jalen Smith na 10, que é um bom complemento ao Andre Ayton. Então, Devin Booker, DeAndre Ayton, o próprio Jalen Smith. Olho no Phoenix Suns, que foi um time que ficou a uma vitória de ir para os playoffs na bolha, hein, Luiz? É um time que aparece com jogadores jovens e tem o Chris Paul, que levou o KC para os playoffs nessa temporada. Agora no Phoenix Suns, uma equipe com ainda mais talentos. O Phoenix Suns pode dar trabalho, pode dar caldo, como disse bem o Alex. Com certeza, Marcos. Também gostei, acho que a movimentação nessa free agency, eu gostei mais também do Phoenix Suns com o Chris Paul. Porém, tem mais... ainda do Al Horford, os Sixers, graças a Deus conseguiu se livrar do Al Horford agora. Abre um teto salarial para conseguir talvez um jogo mais uma estrela para ajudar a Embiid e Simmons. Uma que eu acho que pouca gente fala, que eu acho que vai ser fundamental, até por pretensão de título do time, é o reforço de Dennis Schroeder no Los Angeles Lakers. Conseguiu uma troca com uma pick no draft, e mais o Danny Green, que hoje acabou vindo também pro Philadelphia 76ers. Então acho que o Schroeder vai encaixar até muito mais que o Chris Paul no Phoenix. Essa questão de armador no Lakers ficou muito vago. Essa é a Rajon Rondo, LeBron James, ambos conseguiram fazer bem. Mas Schroeder é um jogador mais novo que o Rondo, mais veloz, mais promissor. Então acho que esse também é o principal movimento do mercado. Valorizo muito a colocação do Schroeder no Lakers e também valorizo o GM do Oklahoma City Thunder. Conversando com o Marcos no off aqui antes de começar o programa, a gente estava fazendo umas pesquisas e só com o Westbrook, a partir da troca do Westbrook e do Paul George na temporada passada, o Oklahoma City Thunder conseguiu montar dois times só com picks e jogadores. Então, essa temporada, se o Danilo Gallinari quiser optar em ficar no Oklahoma, seria um time muito promissor também. Gallinari, Steven Adams, o próprio Al Horford, por mais que ninguém queria, nem o próprio Philadelphia 76ers, mas pode ser que dê certo no time. O Shai Gilgeous-Alexander e o Kelly Oubre Jr. Acho que o Phoenix perdeu muito, lógico, ganhou o Chris Paul, mas acho que o Kelly Oubre Jr. desses jogadores do Phoenix da temporada passada era o mais completo. É um jogador que arremessa bem, que marca bem, que passa bem a bola, que é muito bom dentro do garrafão. Então acho que o Phoenix perdeu muito com a saída do Kelly Oubre, mas lógico tem Devin Booker, Chris Paul, DeAndre Ayton, então não vai sentir tanto. Então, 2 destaques pro Phoenix, pro Lakers e pro Oklahoma nessa free agency por enquanto. Lembrando que o Oklahoma parece que vai querer selecionar todas as escolhas no draft daqui pra frente, né? Bastante picks, a gente vê o GM do OKC realmente reconstruindo o time depois de ter draftado 4 MVPs em sequência. 4 ou 3, se não me engano. Depois de ter draftado Harden, Kevin Durant e Westbrook, eles fizeram um rebuild muito bem feito. Alex, explica pra mim, como um cara que foi MVP da liga, que tinha uma sequência de vários anos com médias de triplo-double, como o Westbrook caiu tanto de 2 anos pra cá, como ele não conseguiu se encaixar, o que aconteceu principalmente com o Westbrook, para deixar de ser uma das estrelas mais desejadas, o que seria um free agency mais desejado hoje na NBA. O que aconteceu com o Westbrook, que hoje parece ser um jogador que quase ninguém quer? Primeiro, Marcos, é o contrato dele. Ele recebe muito e devolve pouco. Embora seja uma das estrelas, é um superstar na NBA, o retorno dele para a franquia é muito pouco. Segundo, a massa cefálica dele, né? O cara é um burro. O cara é inteligente, prefere infiltrar do que qualquer coisa, pô. Ele não, assim, ele tinha tudo para ser um dos melhores hoje. Só que não é. Simplesmente. Não é porque ou não tem a capacidade, a cabeça para ser o cara da estrela. Foi a estrela do time. Foi em Oklahoma com o apoio do Durant.
e do Paul George. Assim que o Paul George saiu, ele deu vazare dele e foi para Houston, que implodiu, né? Houston implodiu e nada é melhor que Houston agora, absolutamente. Falando um pouquinho sobre o Westbrook, eu acho que ele é a antítese do Chris Paul, né? O Chris Paul que é um armador tão inteligente, que é um cara que é aquele armador clássico, consegue controlar o movimento dos outros 4 jogadores, consegue rodar bem a bola. O Westbrook, pra posição dele, me parece um jogador muito físico. Você vê os atributos físicos dele, estão ali. É um jogador muito forte, é um jogador alto, mas parece que falta realmente entender mais o jogo, rodar mais a bola, e nos momentos decisivos, ele parece que piora a seleção dele de jogadas. Luiz, sobre o Westbrook, o que o Westbrook precisa fazer nesse momento da carreira para dar o ponto de virada? A gente lembrar que o Derrick Rose, depois das lesões, ele teve um ponto de virada em Detroit. O Rondo é um cara também mais inteligente, que conseguiu manter o nível. O que o Westbrook precisa fazer para entender mais o jogo, entender que a função dele é de um líder e de um pensador, não de um executador e de um cara que vai ter que infiltrar sempre, vai ter que buscar sempre a pontuação, sem muito planejar o ataque das equipes que joga. Talvez acho que por isso que o Houston implodiu tanto. Perdeu a cabeça pensante da equipe com o Westbrook em quadra. Então, Marcos, eu não tô comparando por jogador, tá? Lógico que o jogador que eu vou falar agora é 1000 vezes melhor que o Westbrook. Mas eu comparo com a mesma situação do Kyrie Irving. O Westbrook vem de times que tinha sempre ele como, vamos dizer, lógico que é uma estrela, mas era o coadjuvante. Pegava o OKC com o Kevin Durant o principal jogador, foi pro Golden State Warriors. Aí teve o reforço, o OKC teve o reforço do Paul George e do Carmelo Anthony até na temporada de 2018. Eles passaram a ser os principais jogadores do time. Depois com a saída do Carmelo pro Houston, o Paul George passou a ser o principal jogador do time, merecidamente, né? Tanto que foi terceiro colocado na votação de MVP da temporada retrasada. Então comparo muito com o Kyrie Irving. Por quê? Porque o que o Kyrie Irving fez quando saiu do Cleveland era se tornar um jogador que, vamos dizer, o principal jogador, que nem ele era coadjuvante no Cleveland, o principal LeBron James. Então ele quer o Westbrook também buscar isso na carreira dele, ser o principal jogador, ser aquele cara que vai fazer um game winner, aquele cara que vai dar dunk em um jogador estrela na NBA. Ele quer, vamos dizer, não se aparecer, mas quer ser o principal jogador do time e não pensar no time, pensar só nele. Falar, o Westbrook tem média de triple-doubles. Então, ele foca muito em estatística e não foca, exemplo, em títulos, olha só você pegar as médias de jogadores armadores, Stephen Curry. Não tem média de triple-double, não tem média de triplo-duplo, porém é um jogador que tem bastante assistência, pontua bem e sempre ajuda seus times. E sempre ajudou o seu time, né? No caso, o Golden State Warriors, ganhando 3 campeonatos. Então, o que falta muito pro Westbrook é isso. Trabalhar a cabeça dele, mudar o estilo de jogo dele e pensar no time como um todo. Não só se ele vai ser MVP, se ele vai fazer a jogada da vitória. Muitos jogos que o Houston perdeu na temporada passada foi que o Westbrook e Harden ficavam nessa. Não, bola na mão do Westbrook, bola na mão do Harden. E muitas vezes que eram para ambos passar, ambos queriam buscar o arremesso, buscar a decisão, buscar ser o melhor do time. Acho que na NBA, não só na NBA, mas em todo o esporte, no basquete, no futebol, o jogador que tem o talento, que é o Westbrook, é um bom jogador. O jogador que tem o talento tem que pensar no time e não só nele. Então acho que falta muito o Westbrook ter esse pensamento coletivo e não individual. Ouvindo vocês e analisando um pouco do Westbrook, ele parece ser um jogador de highlights, né? Ele é um cara que busca muito esses highlights. A gente viu ele brigando por rebote. Ele é até motivo de chacota em alguns canais no YouTube de ser esse cara que pula em cima do companheiro para pegar o rebote, justamente pensando nessas estatísticas. Então eu acho que assim, para ele precisa acontecer, de novo, não vou comparar jogadores, mas o que o Michael Jordan era no começo da carreira de individualista e passou a entender mais o coletivo com a chegada do Phil Jackson. Acho que precisa de um Phil Jackson na vida do Westbrook, de fazer ele compreender que se o time rodar melhor, ele vai jogar consequentemente melhor, porque talento bruto tá lá. Agora, realmente, esse refino não aconteceu em OKC, não aconteceu em Houston, e o próximo time tem que ser muito bem selecionado, senão ele acaba caindo num limbo de jogadores talentosos e pouco inteligentes. Alex e Luiz, pra gente fechar o assunto Free Agency, quais são os movimentos que vocês mais aguardam daqui pra frente, até agora na Free Agency? Quais são os movimentos que vocês olham e falam, olha, este vai ser o impacto, esse vai ser o jogador, ou esse vai ser a troca?
quais são os movimentos que vocês mais esperam daqui até o final da Free Agency? Olha, Marcos, falando por mim assim, creio não. Se essa troca que estava ocorrendo esses boatos há uns dias atrás ocorrer, pode entregar as taças NBA 2021, nem poderia ter. Que é James Harden no Brooklyn Nets. Foi um Big Three. James Harden, Kyrie Irving e Kevin Durant. Vai ser muito, mas muito difícil de vencer o time desse. Apesar do aspecto defensivo não ser bom, mas o ofensivo acho que até compensaria. E também ajudaria o Houston, né? Porque o Houston, ninguém quer ficar em Houston. Eric Gordon tá insatisfeito. Robert Covington já foi trocado. O Gordon não tá satisfeito com a função dele no clube. Acho que ele é muito pouco valorizado. James Harden recusou um salário de $50 milhões por ano. Então o Westbrook já pediu pra sair. Então o Houston não quer facilitar, logicamente. Perdeu o seu GM, perdeu o Mike D'Antoni também. Então essa troca também ajudaria o Houston Rockets, porque receberia Jarrett Allen, Spencer Dinwiddie, Caris LeVert. Então, e isso ajudaria muito o time, ajudaria muito a equipe do Houston e também traria uma estrela pro Brooklyn Nets. Lembrando que o Brooklyn Nets também tem o Joe Harris de free agency que está prestes a renovar com a equipe. Então, tendo um time desse, ainda tem o DeAndre Jordan para ajudar no fator defensivo, acho que se ocorrer essa troca, acaba a NBA e nem precisa ter NBA em 2021. Creio que essa seria a principal movimentação do mercado. Alex, essa troca, caso aconteça, do Harden no Nets, seria comparável à troca do Kevin Durant para os Warriors há um tempo atrás, que a gente falou assim, não, pode acabar a NBA, encerra, dá o título de vez para o Golden State Warriors, porque vai ser impossível disputar com esses caras. Você acha isso, ou você pode ver alguns problemas de quem vai ter mais a bola? A gente ouviu alguns boatos de que o Kevin Durant queria, o Kyrie Irving nem tanto, o Harden, porque o Harden tiraria um pouco a bola da mão do Kyrie. Como você enxerga o Barba indo para Brooklyn? Olha, Marcos, se isso acontecer, a NBA vai ter que mudar a regra, vai ter que botar 3 bolas em quadra, porque não vai ter bola o suficiente para esses caras. Não vai ter bola. Eu tinha visto um vídeo no Twitter de 2K de videogame, um driblando, o outro driblando, passando, o outro passando de novo, driblando, e ninguém quase chutando no último minuto de step back de James Harden, e vai ser isso, Brooklyn. Não vai ter os outros, vai ser 3 jogadores apenas, não vai precisar jogar mais ninguém, e também não vai ter tempo para os outros os outros jogadores mais jovens evoluírem. Então, se isso acontecer, vai ter muito problema de relacionamento entre eles. Vai ter muito problema de estrelismo. O Kyrie Irving disse que não quer o James Harden lá, porque vai tirar a bola dele. E sabemos como é que é. E sabemos muito bem como é que é o Kyrie Irving, Marcos. Infelizmente sabemos disso e eu acho muito problemática essa troca. O que ela tem de boa, de qualidade, de talento, tem de problemática, de relacionamento. Ela seria uma troca que exigiria bastante do Steve Nash e do Mike D'Antoni deles juntarem esses caras como uma equipe, né? Se a gente lembrar, falando do Westbrook, a gente já teve Harden, Westbrook e Durant juntos. E o OKC não foi campeão. Mas mesmo com todos esses problemas, Alex, se caso aconteça esse Big Three, o Nets é favorito no leste? É favorito no leste e na NBA. Simples. Talvez tenha o Lakers, pode parar. O próprio Milwaukee, mas quem é favorito, infelizmente, é Brooklyn Nets. Então fechamos o nosso momento da Free Agency. Rapidinho, 2 minutos para cada um momento clubista. Como nós todos sabemos, Alex, representante celta do nosso programa,
E o Luiz, representante de Filadélfia no nosso programa, os dois sofrendo bastante nos últimos anos, os Celtics por quase chegar lá e o Philadelphia pelo process não ter dado certo. Fala pra gente um pouquinho de cada um dos seus times. Vamos começar com você, Luiz. Fala um pouquinho do draft do Philadelphia. Gostou das escolhas? Então, Marcos, até tem uma ideia comigo. Se o Philadelphia não ganha a NBA de 2019, aquela que foi eliminada pelaquela bola do Kawhi Leonard no jogo 7 em Toronto, tinha um time com Butler, J.J. Redick, Tobias Harris, Ben Simmons e Embiid. Então acho que se aquele time não ganhou, não ganha mais, porque era um time muito forte. Até falava na época que pra mim aquela final era Philadelphia Golden State Warriors, e Philadelphia ia assim bater de frente com o time do Golden State. Draftou o Therese Maxey, que é um jogador bom, é um bom jogador, é um ala armador, que pode fazer essa companhia pro Ben Simmons, porém não é um bom arremessador, e é disso que o Philadelphia precisa. Conseguiu uma troca com a equipe do Dallas Mavericks, enviando o Josh Richards em troca do Seth Curry. Agora vem um jogador que tem 45% de média na carreira nas bolas de 3, pode ser sim uma evolução do Philadelphia. Abriu o espaço com a saída do Al Horford, então muito se cota James Harden, até o próprio Gordon Hayward também. Então o Philadelphia, agora o GM do Philadelphia é o atual GM do Rockets, então isso o atual GM do Phila é o ex-GM do Rockets, então isso vai ajudar muito com a questão do James Harden vir para a Philadelphia, que no livro que o GM do Philadelphia escreveu. Ele falava que o James Harden salvou a vida dele, que ele não conseguia fazer boas trocas no Houston, até quando conseguiu a troca que trouxe o James Harden pro Rockets. E foi isso que levantou o Rockets nos últimos anos. Então ele falou que deve muito na vida dele ao James Harden, e o James Harden também deve muito na vida dele a ele, pois o James Harden é o destaque que é o Houston Rockets, por causa que o GM do Rockets na época conseguiu trazer ele pro Houston. Então creio que se conseguir fechar com um jogador, vamos dizer, estrela, que é o caso do James Harden, trabalhar bem o rookie e também conseguir fazer um jogo que ajude o Simmons, que hoje, ao lado do Embiid, é o principal jogador, conseguisse rodar essa bola e fazer também um bom jogo no perímetro com o Seth Curry. Então, não sei se o Doc Rivers tem capacidade para isso, já começa falando por aí. O principal obstáculo do Philadelphia conseguir pelo menos uns playoffs esse ano é o Doc Rivers. Se ele não conseguiu vencer, não conseguiu passar do Denver Nuggets, ganhando de 3-1 uma série, com aquele time do Clippers, com Kawhi, Paul George, Montrezl Harrell, Lou Williams. Então, o que ele vai fazer com esse Philadelphia que está meio que em reconstrução, onde perdeu o Al Horford também, vamos dizer, meio insignificante nesse time do Philadelphia. Tem também o Tobias Harris, que lógico também tem um contrato longo de 4 anos, é o superstar do time hoje também, junto com o Simmons e o Embiid. É um time bom, é um time que dá para brigar essa temporada pelos playoffs e talvez pelo título do leste. Então, mas vai depender muito do treinador Doc Rivers, né? Se ele não conseguiu com o Clippers, né? Conseguiu pelo menos com o Boston, mas não conseguisse com o Boston, né, Alex? Se não conseguisse, podia parar de ser treinador e nunca mais nem assistir basquete na vida dele. Aquele time do Celtics quase se treinava sozinho. E você, Alex? Como você viu o Boston Celtics na noite do dia 18? Olha, Marcos, eu estava muito apreensivo. Eu fiquei pé da vida com as escolhas na hora. Na hora eu fiquei muito nervoso, muito chateado. Mas hoje de manhã, com a cabeça mais fria, estava pensando. O Celtics ano passado sofreu muito com banco. Principalmente com armador vindo do banco. O Wanamaker não deu certo e tchau, tchau. Vai com Deus. Hasta la vista. E já Então, no draft, eles draftaram o armador Aaron Nesmith, que basicamente é um Buddy Hield, um chutador de 3 nato. Pega e chuta, apenas. Pega e chuta e vindo do banco é ok, é o que precisava. E na segunda escolha no draft, selecionou Peyton Pritchard. Esse me pegou um pouquinho. Na hora, eu fiquei muito me perguntando quem era e tudo mais.
Eu fui ver o highlights hoje mais cedo. Aí, não é por nada não, mas é bola, tá? Joga bastante. É muito bom jogador. E vai ser muito útil como reserva do e Deus, tomara, né? Tomara que seja muito útil como reserva do Kemba Walker. Uma parte já foi. Agora o Celtic precisa é de um big. Com a play option declinada do Gordon Hayward, vamos ver o que Danny Ainge vai fazer com ele. Se ele conseguir o contrato bom para ele, é vazar, é tchau, deu ruim para nós. Se não, a gente faz uma signing trade e, sei lá, tenta o Turner do Indiana Pacers. Ainda não sei. Mas é o que precisa o Celtics agora, é de um big, é de um center, de um pivô grandão para pegar rebote. É o que mais me dava raiva na temporada passada. Então é isso. Vamos ver se o Danny Ainge consegue isso. Aí que tá o medo. Então é isso, meus amigos. Fechamos hoje o nosso Passo Zero. A gente agradece muito pela audiência. Obrigado a vocês, comentaristas. Querem deixar algum recado? Alex, Luiz, querem dar um recado, um abraço, um desejo de boa noite? Eu quero desejar uma boa noite aos ouvintes da rádio. Muito obrigado por ter escutado a gente, o nosso programa. É muito gratificante ter vocês como nossos ouvintes. E é isso, um abraço para vocês, uma boa noite. Agradeço a todos os ouvintes da Rádio Marca Brasil, agradeço ao Marcos, apresentando-se brilhantemente, Alex também brilhante nos comentários, agradeço a vocês. Continuem nos escutando, continuem nos acompanhando também na semana que vem, cada semana só aumentando os temas, sempre temas melhores. Vamos ver se vamos fechar todas essas negociações que a gente se fala, James Harden, Filadélfia, Boston, vamos ver como vai ser a NBA nessa temporada. E também agradecer, logicamente, a todos os nossos ouvintes, desejar uma boa noite a todos, uma boa semana a todos e que se cuidem, tomem cuidado, o coronavírus ainda está aí, e uma boa semana a todos. Fechou, galera. Boa noite, Luiz, boa noite, Alex, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Marca Brasil, a sua marca no ar. Vamos fechando o Passo Zero, eu sou o Marcos Brasil, até semana que vem e boa noite.